Como o processamento de informação é analisado pelo método de subtração dos padrões de ativação cerebral na neuroimagem funcional? A neuroimagem funcional ela começou como um derivativo do método de subtração. Então, hoje em dia, o método de subtração não é o método mais importante na neuroimagem funcional, porque a gente sabe que o processamento de informação não é só sequencial, mas ele ocorre de forma paralela. Mas a história da neuroimagem funcional começou assim. Então, como é que a subtração é usada na neuroimagem funcional? O que se faz é assim, primeiro a pessoa executa uma determinada tarefa, que é uma tarefa mais simples. Vamos supor que essa tarefa tem o componente A e o componente B. Tá? Então, se registra, né, o padrão de ativação do cérebro, se cria uma imagem, né, da distribuição espaço-temporal daquela atividade relacionada a essa tarefa. Aí a pessoa descansa um pouquinho, e depois vai se realizar a tarefa experimental. Então, essa primeira fase é a linha de base, você tem uma tarefa que tem um componente A e um componente B. Aí se faz uma tarefa mais complexa que vai envolver um componente A, um componente B e um componente C. E aí é registrado, né, o padrão espaço-temporal de ativação cerebral relacionado com aquela tarefa e depois se faz uma subtração, quer dizer, existem procedimentos comportamentais que a imagem da linha de base é subtraída da condição experimental. Então, se você tirar AB de A, B, C, vai sobrar um padrão que supostamente, né, uma representação da atividade mental mais diretamente relacionada com esse componente C do processamento de informação. Tá? Então, por exemplo, você pode fazer uma tarefa em que a pessoa simplesmente precisa ler palavras. Então, vão aparecendo lá uma série de substantivos, uma série de palavras, e a pessoa tem que ler. Com isso aí você vai ativar áreas visuais, áreas motoras, orais, né? E vai identificar os mecanismos, né, da leitura, de acesso, eventualmente ao significado, apesar de só acesso lexical, né, para emitir uma resposta assim por diante. Então essa seria uma linha de base. O outro experimento poderia ser uma tarefa de decisão lexical. Na tarefa de decisão lexical são apresentados dois tipos de estímulo. Um tipo de estímulo é uma palavra que existe, que é real, e o outro é uma pseudopalavra, uma não palavra, um estímulo que é pronunciável, mas que não constitui um item do léxico. E aí a pessoa tem que decidir, né, se é uma palavra ou se é uma pseudopalavra. É uma situação análoga, né, àquela situação do método da subtração. Então você subtrai, né, o tempo de reação da condição experimental, decisão lexical, da condição da linha de base, que é simplesmente leitura. E aí qual é a diferença que tem entre a leitura e a decisão lexical? Justamente a decisão. Quando você subtrair um do outro, você vai ter uma estimativa do tempo de decisão nessa tarefa. Se a gente fizer a mesma coisa em termos da neuroimagem funcional, a gente vai obter uma imagem que supostamente reflete os mecanismos cerebrais envolvidos nesse processo de decisão lexical.